Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Colombo e vamos revisar alguns aspectos, algumas dicas relacionadas ao processo civil nessa tua prova da ordem. Para isso, peço que vocês acompanhem na tela que eu reparei assim, algumas informações importantes que, na verdade, costumam cair nas questões e vão te ajudar na hora da prova. Vamos lá então. Nós temos aí no ponto 1 as chamadas condições da ação, né? Então nós temos as condições da ação, ao qual você pode vincular aí a ideia do PLIN, né? Possibilidade jurídica, legitimidade e interesse. Aqui nós temos dentro da estrutura das condições da ação, o P, que seria a possibilidade jurídica do pedido. Seria fazer um pedido que não é impossível juridicamente. A legitimidade, o L do nosso PLIN, né, que vincularia a ideia do sujeito estar ligado àquela relação de direito material, e o interesse, que pode ser chamado também como interesse processual ou interesse de agir, que na verdade representaria aqui aquela estrutura do sujeito que tem e prova uma pretensão resistida em juízo. Então as condições da ação, possibilidade, legitimidade e interesse. Te liga no seguinte, ó, a falta das condições da ação extingue o processo sem mérito, portanto, conforme previsto legalmente, tipificado pelo CPC de 73. Dá uma olhada na tela. Diz o artigo 3º, para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade. Portanto, aí duas condições da ação. E o 267 vai dizer, extingue-se o processo sem resolução de mérito, quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade, a legitimidade e o interesse processual. Aqui está o PLIN, possibilidade, legitimidade e interesse processual, certo? Ponto 2 aí das nossas dicas de hoje está vinculado à ideia da nulidade absoluta e nulidade relativa. Veja bem, sempre quando for decretada uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa, deveria o julgador olhar para o prejuízo ou finalidade. Primeiro aspecto, qual seria uma diferença básica entre nulidade absoluta e nulidade relativa? A nulidade absoluta, ela está vinculada a matérias de ordem pública, como por exemplo, nulidade de citação, nulidade de intimação. Uma nulidade relativa está vinculada a informações ou questões, vícios de ordem privada. Quer ver um grande exemplo para classificar? A cláusula de eleição de foro, se não respeitada, é uma incompetência relativa. Eventualmente, isso está vinculado a um vício em atos processuais, no processo, que é relativo. Agora, a falta de intimação do Ministério Público é caso de nulidade absoluta, passível, portanto, de ser conhecido de ofício pelo juiz. Só que a nulidade ela tem dois pontos fundamentais. Primeiro ponto, vamos acompanhar ali na tela. Prejuízo, finalidade. Te liga bastante nisso que a ordem já cobrou inúmeras vezes. Não haverá nulidade sem prejuízo. Afirmamos que não há nulidade sem dano. Então, embora o ato possa ser de nulidade absoluta, se não houver dano e o ato processual atingir a finalidade, não será decretada a nulidade. Em que termos nós poderíamos conceituar a relação de que existe um ato nulo, absoluto, mas não será decretado? Por exemplo, uma citação. A falta ou a nulidade, aqui entendido de citação, é uma nulidade absoluta. Entretanto, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre esta nulidade de citação e supriria a falta da citação. Quer dizer, vamos supor que a citação foi nula, o réu compareceu, alegou a nulidade e ela foi reconhecida pelo juiz, portanto não haveria necessidade de refazer o ato de citação, porque o réu já compareceu aos autos. Então o código vai dizer que o comparecimento do réu aos autos supre a falta de citação. Só que a nulidade, eventualmente, quando reconhecida pelo juiz, não deveria, portanto, ser repetida a ordem de citação, já porque o réu compareceu aos autos. Outro aspecto importante que eu ressalto aí na tela é a teoria do aproveitamento máximos dos atos processuais. Teoria do aproveitamento máximo
dos atos processuais. Isso representa o quê? Representa a seguinte ideia: quando nós realizamos um ato processual e ele é nulo, ele vai ser nulo a partir do ato processual nulo. Quer dizer, eu configurei a nulidade. Então eu verifiquei, bom, aqui ocorreu uma nulidade. O que será nulo? Os atos subsequentes que não foram respingados pela nulidade não serão nulos. Mas os atos subsequentes que foram respingados pela nulidade serão nulos. Agora a gente vai entender assim, tá, eu tive a nulidade aqui, tudo que aconteceu anteriormente está viciado, eu vou ter que analisar. Mas a ordem é aproveitar o máximo os atos processuais. Por isso nós afirmamos em teoria do aproveitamento máximo dos atos processuais. Está tipificado isso no artigo 248 do CPC. Dá uma olhada aí na tela. O artigo 248 vai nos dizer: anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Então esse tópico aí, importantíssimo dentro do sistema de nulidades. Outro aspecto bem relevante guarda relação com os prazos. Lembra sempre o seguinte: prazo está vinculado a horário de expediente. Olha só, pela estrutura dos prazos, a gente tem que entender que o advogado ele cumpre prazo no horário de expediente, dentro do horário de expediente. Então, vinculando a ideia do prazo, o prazo está estabelecido para o horário de expediente. Aquela ideia que nós temos da prática de atos processuais, que podem ser das 6 às 20 horas, esses atos processuais que podem ser praticados das 6 às 20 horas são atos externos. Por exemplo, vinculados ao oficial de justiça, certo? Porque o advogado, quando ele cumpre prazo, te liga que ele está vinculado ao horário de expediente. Agora, se o prazo que ele vai cumprir está no ambiente do processo eletrônico, ele pode cumprir aquele prazo até as 24 horas do dia do vencimento. Então, quando o prazo é físico, é no horário do expediente. Quando o prazo está vinculado ao processo eletrônico, até as 24 horas daquele dia do vencimento. Mas aqui nós temos outras peculiaridades. Quais seriam estas? A ideia de contar o prazo com benefício e em dobro, sendo Fazenda Pública ou Ministério Público. Como assim? Primeiro a gente passa para entender um pouquinho da contagem e afluência do prazo. O artigo 184 vai dizer assim, ó: salvo disposição de lei em contrário, computar-se-ão os prazos. Veja bem, ó, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Portanto, exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. Essas as estruturas vinculadas à contagem. Se o sujeito é Fazenda Pública e Ministério Público ou Ministério Público, haverá prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, conforme determina o artigo 188. Já quando o sujeito está em litisconsórcio com diferentes procuradores, que seriam mais de advogados, a dobra dos prazos. Vamos tentar entender o que significa isso na prática, quando estamos trabalhando, portanto, com os prazos processuais. Veja bem, aqui nós temos um benefício de prazo quando o sujeito é Fazenda Pública ou Ministério Público. Então haveria aí um benefício para Fazenda Pública ou Ministério Público. Conforme o artigo 188, eu conto, sendo Fazenda Pública ou MP, 4 vezes para contestar e 2 vezes para recorrer. Toma muito cuidado com estes 4 para contestar e 2 para recorrer, porque é normal, é comum a ordem alterar isso, colocar 4 para recorrer e 2 para contestar. Saiba que a contestação ela é o ato mais difícil de ser realizado. Ela é uma peça de difícil elaboração. Portanto, dentro dessa estrutura
de difícil elaboração, a lei foi inteligente. Ela deu um prazo mais alargado quando se trata de contestação. Então, 4 vezes para contestar, 2 para recorrer. Já o artigo 191, ele não tem nada a ver com Fazenda Pública ou Ministério Público, mas é com litisconsórcio, litis com diferentes procuradores. Diferentes procuradores seriam diferentes advogados. Então você tem litisconsórcio com diferentes procuradores. Aí nós temos nesse caso, que é muito mais aplicável para a advocacia, a dobra de todos os prazos. Quais seriam os prazos aqui que nós teríamos a dobra? Dobra dos prazos para contestar, dobra para recorrer e dobra para falar nos autos. Então, essa estrutura aqui do 188 e do 191 é bastante cobrada. Então, só fecha aqui no quadro para a gente conseguir entender e você vincular, já que a prova está chegando perto aí, vale a pena, portanto, estudar exatamente esse sentido aí da estrutura do prazo processual, certo? Bom, voltando lá para a tela, aquilo que eu já havia comentado anteriormente, nós temos agora a referência ao processo eletrônico. O processo eletrônico eu já havia comentado que quando eu vou cumprir prazo na via do processo eletrônico, eu posso cumpri-lo até as 24 horas do seu último dia. Até as 24 horas do último dia. Isso porque ele não está no ambiente físico. Físico é horário de expediente, eletrônico é até as 24 horas. Até porque o prazo de 24 horas no processo eletrônico, quando estamos trabalhando diretamente aí com o processo eletrônico, pensamos no sistema. E o sistema está disponível ininterruptamente para o sujeito. Outra norma importante que está no artigo 5º da Lei 11.419 é que a consulta ao sistema eletrônico ela deverá ser feita em até 10 dias corridos contados do envio, sob pena de ser considerada a intimação automaticamente realizada. O que acontece? Alguns tribunais, como é o exemplo da Justiça Federal, mantêm um sistema de processo eletrônico. Esse sistema de processo eletrônico ele larga as movimentações e as intimações. E o advogado teria a obrigação de no mínimo de 10 em 10 dias, acessar este processo eletrônico para saber e verificar qual é a condição dos seus processos, se tem uma nota de intimação para si. Caso não tenha essa nota, tudo bem. Agora ele pode não acessar a movimentação. Se ele não acessou a movimentação, será considerado intimado. Se em 10 dias corridos da data do envio da intimação, o advogado não acessar os autos do processo eletrônico. Então diz lá o parágrafo 3º, a consulta referindo os parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos contados a data do envio da intimação. Outro tópico importante guarda respeito à citação. A citação aqui nós temos um artigo que é o artigo 217. É um artigo bem importante porque ele trabalha quando não será realizada, a citação. Vamos só entender um pouquinho algumas relações aqui. A citação pelo Código de Processo Civil, ela pode ser feita no processo civil de 4 formas. Ou eu posso citar pelo correio, ou por oficial de justiça, ou por edital, ou por meio eletrônico, certo? E aí te liga em alguns aspectos. Primeiro aspecto, 217. O artigo 217 diz quando não poderá o sujeito ser citado. Aí ele diz, a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso, ao cônjuge ou qualquer parente do morto consanguíneo afim, em linha reta na linha colateral, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, aos noivos, enquanto graves, aos noivos nos 3 primeiros dias de bodas e aos doentes enquanto grave o seu estado. Essa situação acabaria vinculando a ideia de que eu não vou realizar a citação salvo para, eventualmente, evitar o perecimento daquele direito. Outro ponto importante que eu coloco aí como dica, guarda relação com 5 efeitos típicos da citação.
A citação, ela diz assim, ó, a citação válida, ela torna prevento o juízo. O que seria tornar prevento o juízo? Todas as outras ações demandadas serão naquele juízo. Então, torna prevento o juízo, induz litispendência e torna litigiosa a coisa. Quer dizer, haverá, a partir da citação válida, litispendência. Haverá, a partir da citação válida, a litigiosidade da coisa. Vamos dar uma olhada no artigo 219 que eu coloquei para vocês também como uma dica importante. A citação válida, olha os efeitos usuais. Primeiro, torna prevento o juízo. Aí você tem a prevenção do juízo. E induz litispendência, o segundo efeito da citação válida. E faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Nós temos aqui, portanto, 5 efeitos típicos válidos, 5 efeitos típicos da citação válida. Então nós temos a seguinte ideia, para a gente configurar que isso já foi questionado, aí fica como mais uma dica importante para a tua atuação lá no exame da ordem. A citação válida vai nos dizer assim, ó, torna prevento o juízo, prevenção, induz litispendência. Então, litispendência e faz litigiosa a coisa. Haveria, portanto, a ideia da litigiosidade, litigiosa a coisa. E aí, o artigo 219, ele vai um pouquinho mais. E se essa citação, ela foi ordenada por juiz incompetente? Ainda quando ordenada por juiz incompetente, nós teríamos a constituição em mora do devedor, então constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição. Esses são os efeitos típicos válidos, aí como uma dica, uma pílula aí para a gente entender e ir lá para a prova da ordem já armado para esse tipo de questão. Citação, prevenção, litispendência e faz litigiosa coisa. Ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 5 efeitos típicos desta citação, ok? Ficamos por aqui, desejo a você boa sorte, bons estudos, continuem com a gente.